Penélope de Carvalho e iremos ler o livro Sua Força Interior, do Dr. Joseph Murphy. Este é o livro que provocou uma verdadeira revolução nos Estados Unidos. Não foi, é verdade, uma revolução do tipo comum, mas uma revolução mental, levando milhões de americanos a descobrirem e a aplicarem as forças ocultas que possuem dentro de si, assim conseguindo realizar maravilhas em sua vida. Aqui você vai saber qual é o verdadeiro significado da Bíblia, como realizar a arte da verdadeira meditação e relaxamento para se integrar a Deus e alcançar todos os seus sonhos, ter tudo o que sempre desejou, ser o que sempre ambicionou. É um caminho sem esforço que vai libertá-lo de todos os medos, falsas crenças e superstições, proporcionando-lhe uma imensa paz de espírito e eliminando todo o ódio, temor, ressentimento, inveja e ciúme, os entraves que retardam o seu progresso e impedem a consumação dos seus sonhos. Tudo está dentro de você. O poder espiritual do mundo está dentro de você. No momento em que desejar, pode sintonizar com o infinito e realizar tudo o que deseja. Este é o livro que vai ensiná-lo a conseguir ser mais do que é atualmente, a se integrar em Deus e a alcançar as graças e maravilhas que estão à sua espera. Você vai descobrir o verdadeiro significado de uma grande verdade bíblica. E seja feito conforme a tua fé. Mateus, capítulo 8, versículo 13. Capítulo 1. Sua força interior. Ao redor do mundo com o Dr. Murphy. Fiz uma viagem de 50 dias ao redor do mundo em outubro de 1976, com excursões fascinantes por diversos lugares, visitando a Grécia, Turquia, Egito, Jordânia, Israel, Índia, Nepal, Tailândia, Singapura, Hong Kong, Japão e Havaí. Conheci muitas pessoas interessantes, visitei diversos santuários, ouvi preleções sobre várias crenças religiosas, curas milagrosas em santuários, técnicas de preces usadas e a maneira singular como muitos abordam a presença do poder invisível. Durante essa viagem, tive a oportunidade de conversar com muitas pessoas sobre as leis da mente e as coisas do espírito. Fiquei bastante interessado ao constatar que tantas pessoas nos muitos países visitados desejavam saber mais coisas sobre o funcionamento da mente subconsciente. Uma das razões para a minha viagem era a de reunir material para um livro. Portanto, tomei anotações mentais de tudo que vi e ouvi. Muita coisa estará incorporada nas páginas seguintes. A cidade de Atenas é bastante moderna, com um interesse e um charme característicos. Parece mais fascinante a cada vez que a visito. Na verdade, trata-se de uma exploração literal de antiguidades. O Partenon, o templo de Zeus Olímpico, excursões a Eleusis e Corinto, o que me fez recordar os mistérios eleusíneos e a atração dos rituais misteriosos dos templos antigos, que eram os repositórios de antigos tesouros espirituais. Você é o seu próprio Salvador. O guia em Corinto ressaltou amplamente que estávamos no mesmo lugar em que Paulo estivera ao elaborar e enunciar suas epístolas aos coríntios. Depois, o homem acrescentou que Paulo sabia que Jesus era o Salvador do homem, mas isso não é correto, como podemos constatar ao examinar a Bíblia. Paulo disse: Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses, capítulo 1, versículo 27. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14. Desperta, ó tu que dormes,
Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Efésios, capítulo 5, versículo 14. O que a Bíblia estará querendo dizer com tais palavras? A interpretação literal da Bíblia tem contribuído para levar muitas pessoas inteligentes à descrença. Devemos compreender que as Escrituras abundam em simbolismos. Muitas frases e capítulos da Bíblia demonstram a total impossibilidade de interpretá-los literalmente. E se admite que alguma parte é figurada, alegórica e mística, então muitas outras também podem ser. Os homens que escreveram a Bíblia, a maioria dos quais é anônima, disseram para si mesmos: sabemos o que desejamos transmitir, mas como explicar às pessoas? Assim, decidiram falar de problemas, dificuldades, guerras, antagonismos, doenças, etc., explicando depois como superar os problemas a que se referiram. A esperança da glória. Não se trata de um estado virtuoso, de entoar hinos, ir à igreja, seguir as regras e preceitos de uma organização religiosa, etc. Significa a prática da presença de Deus, que está dentro de você. Significa expressar luz, amor, verdade e beleza agora. Ser feliz e viver na alegre expectativa do melhor. Quando você está irradiando vibração e seus relacionamentos familiares e sociais são positivos, isso é também a glória, o brilho e o raio de Deus. Cristo significa a presença de Deus em você. A palavra Cristo, como se sabe, não é um nome próprio. Trata-se de um título. É uma palavra grega, significando ungido ou consagrado. Corresponde à palavra hebraica Messias e à palavra Buda. O Cristo em você significa a presença divina em você, a verdade espiritual sobre você. Jesus é o nome de um homem. As palavras Jesus e Josué são sinônimas. A última significa Deus é a solução. Deus é a salvação ou solução de todos os seus problemas. Ver Cristo significa ver, perceber espiritualmente a paz onde há discórdia, o amor onde há ódio, a alegria onde há tristeza, integridade, perfeição e beleza onde há doença. Esse exercício mental e espiritual é frequentemente chamado de prática da presença de Deus. E se eu for alçado da terra, a mim atrairei todos os homens. João, capítulo 12, versículo 32. Isso significa que na medida em que você eleva seu ideal através da prece e da meditação ao ponto de aceitação, a manifestação irá aparecer. Em outras palavras, você irá experimentar a alegria do atendimento da prece, o contato com a presença divina. Quando você faz uma prece e se segue uma sensação de paz, serenidade e confiança, isso significa que entrou mentalmente em contato com o seu ego superior, Deus em você, o Eu Sou, e começou a conhecer-se um pouco melhor. O Cristo em você é o Eu Sou, o Espírito vivo, todo-poderoso, o princípio vital. Descartes disse: cogito ergo sum, o que significa eu penso, logo eu sou. A capacidade do espírito é pensar, permitindo-lhe optar, comparar, avaliar e decidir. Você é dotado de livre iniciativa, da capacidade de opção. A única força imaterial de que tem consciência é o seu pensamento.
Descartes racionalizou que todas as evidências objetivas não são absolutamente verdadeiras, citando como exemplo as ilusões de ótica e outros fenômenos que o iludem. A única coisa certa no universo é que Deus é Deus. Quando diz eu sou, está anunciando a presença de Deus dentro de você. Bom, eu fico por aqui e continuando. Deus em ação em você. Quando você é bom e generoso, quando eleva os outros em seus pensamentos e sentimentos, quando diz algo bom e estimulante, está manifestando o eu sou em você. Você é uma individualização do Espírito Infinito e está aqui para expressar mais e mais a sua divindade. Nós nos elevamos dos mortos quando renunciamos a velhas crenças, superstições e falsas crenças e despertamos para a presença de Deus interior. Visita a Istambul. Havia 21 pessoas em nosso grupo de viagem. Todas eram de crenças religiosas diferentes. Concordávamos que estávamos realmente numa cidade exótica que tem um pé na Europa e outro na Ásia. Vale a pena visitar a famosa Mesquita Azul, a Mesquita de Suleimão, o Magnífico, o Museu de Santa Sofia e o Hipódromo. Os turcos são provavelmente os mais fervorosos dos muçulmanos. Sexta-feira é o dia santificado do Islã e os negócios são suspensos até certo ponto. Nas mesquitas, os sacerdotes leem preces e fazem sermões. Havia muitas pessoas reunidas nas mesquitas que visitamos, mas o silêncio era tão profundo que parecia não haver lá dentro um único fiel. A doutrina essencial é a absoluta unidade e supremacia de Deus. Alá é Deus e Maomé é seu profeta. Uma pergunta sensata e a resposta. Conversando com um homem na mesquita, ele perguntou por que insistimos que devemos aceitar Jesus como nosso Salvador. Ele citou em seguida o que um missionário dissera na escola cristã que cursara quando era menino. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu ao seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Dei a seguinte explicação. Alguns pregadores, infelizmente, encaram a Bíblia literalmente, esquecendo as verdades seculares, tais como: porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 6. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está no céu. Mateus, capítulo 23, versículo 9. Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. João, capítulo 20, versículo 17. Tudo isso indica que possuímos um pai ou progenitor comum, o princípio vital, e que na realidade somos todos irmãos. Ressaltei que cada homem é o seu próprio Salvador, porque Deus está em todos os homens. A Bíblia diz: eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Salmos, capítulo 82, versículo 6. Paulo diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 14. Deus não é parcial com as pessoas, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Romanos, capítulo 2, versículo 11. A Bíblia é essencialmente um compêndio psicológico e espiritual e não deve ser assumida literalmente pelas incontáveis legiões que estudam o significado dos símbolos, parábolas, fábulas, mitos,
criptogramas inúmeros mencionados ao longo do volume. Reconheci que muitos clérigos falam sobre a salvação da alma na vida posterior, mas amanhã, a próxima semana, o ano que vem, tudo isso já é a vida posterior. O princípio vital em cada um de nós está constantemente projetando na tela do espaço os resultados de nossos pensamentos e imagens habituais. O homem não pode perder sua alma, que é eterna e indestrutível, assim como Deus não pode perder a si próprio. Não existe alma perdida. Um homem pode estar perdido para a harmonia, saúde e paz de um ponto de vista psicológico, mas sempre pode unir-se com o Espírito Infinito dentro dele e novamente merecer, sentir e experimentar o que julgava ter perdido. O homem quer ser salvo da doença, dor, miséria, carência e sofrimento aqui e agora. Este é o problema imediato e essencial, não apenas na Turquia, mas em todas as outras partes do mundo. O futuro do homem é seu pensamento presente, convertido em experiências e condições em sua vida. Você não vai encontrar a salvação ou solução para o seu problema com um homem ou outra personalidade, quer seja Jesus, Maomé, Buda ou Lao Tse. Não procure qualquer outro homem para salvá-lo. Se está perdido na selva, não há outro homem que possa salvá-lo. Mas se recorrer à inteligência infinita dentro de você, a resposta virá e será conduzido à liberdade e segurança. Deus deu seu Filho, o que significa sua expressão, seu poder, seus atributos, alojando-os no subconsciente de cada homem. É por isso que Paulo diz que reavives o dom de Deus que há em ti. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Deus imaginou a si próprio para ser homem, e Deus tornou-se o que ele imaginou ser. Cada homem é uma manifestação ou a imagem projetada do infinito. Todos os poderes de Deus existem em cada homem. O poder de criar imagens é a primeira faculdade do homem. Tudo o que o homem imagina e sente ser converte-se em realidade pela simples razão de que tudo que é gravado na mente subconsciente é expressado e se torna manifesto como forma, função, experiência e acontecimento. Meu novo conhecido falou da verdade dessa última declaração. Disse que fora doentio em criança, tendo nascido na miséria e crescido na depressão, muitas vezes faminto. Um membro de sua mesquita dissera-lhe que se imaginasse na universidade e que toda a noite contemplasse o seu diploma na parede, como se já lá estivesse, se assim fizesse, Alá faria com que o sonho se convertesse em realidade. Ele passara a praticar essa técnica todas as noites. Um dia, na praia, salvara uma garota de morrer afogada. O pai dela, que era embaixador, ficara tão profundamente grato que o mandara estudar na Inglaterra, pagando todas as despesas. Ele está agora levando a vida eterna mencionada na Bíblia. A palavra eterna significa uma vida contínua, sem os grandes movimentos irregulares do destino. Uma vida criativa, serena e harmoniosa, sem altos e baixos na doença e na saúde, riqueza e pobreza, depressão e alegria. Leve um padrão de vida construtivo e progressivo. É realmente esse o significado da passagem bíblica, o qual muitas vezes é confundido em complexidades teológicas e se torna um absurdo para a mente racional.
Além do mais, é um insulto para os judeus, muçulmanos, budistas e shintoístas dizer-lhes que devem acreditar na personalidade de Jesus para serem salvos. Salvos do quê? Precisamos ser salvos da ignorância, medo, superstição, pobreza e doença. A ignorância é o único pecado e todo sofrimento é consequência.